Agora foi, gravando aula de gramática hoje, gente. Então, bom dia para todo mundo, certo? Tô bem também, Sara. Um abraço para você, viu? Saudades. Seguinte, nós vamos passar para o próximo conteúdo, mas antes eu gostaria de fazer mais 2 exercícios sobre crase, só para reforçar. Então, você me acompanhe, por favor, na página 726 e nela faremos esses 2 exercícios juntos, certinho? Então, compartilhando o livro com a turma. Veja aí. Levando em consideração a palavra destacada, complete as lacunas das frases com a e as, com ou não o acento indicativo de crase, tá bem? Então, me acompanhe. Na nossa casa ficava em uma rua paralela à de terra que vai terminar. Opa, as respostas estão aí na frente. Como assim? Deixa eu apagar essas respostas. Eu já havia feito o exercício, agora sem resposta. Nessa letra, alguém fala comigo. Bom dia, Ricardo. Então, minha rua é paralela à de terra. Ocorre crase ou não? Nicole, ocorre crase ou não, Nicole? Sai dessa conversa sem futuro aí no chat. Vejam assim. Aqui ocorre crase por quê? Porque é paralela à rua de terra. A palavra rua ali ficou subentendida e é uma palavra feminina singular. Então, a rua de terra ocorre crase. Certinho? Vamos à letra B. Gustavo vai usar a sua própria moto para fazer a viagem. Não a deu a seu irmão. Este a aqui é um pronome que substitui lá a palavra moto, faz referência a ela. Não ocorre crase. Vamos ao próximo. Letra C. O prêmio será entregue à nadadora que obtiver o maior número de pontos. Não há que vencer mais etapas da competição. Aqui, ocorre crase ou não? Não me deixem só, gente. Ninguém vai me ajudar? Ah, então agora eu recebi 2 sims e um acho que sim. Aqui ocorre crase, tá? Porque na mesma situação que a anterior, surge um a pronome que substitui nadadora, mas é entregue a ela. Não há que vencer mais etapas da competição. Então, na letra C, ocorre crase. Letra D. O início e o fim do filme são as partes às quais o público presta mais atenção. Se eu presto mais atenção, eu presto mais atenção a alguma coisa, certo? Então, nesse as quais, ocorrerá crase ou não?
Ocorrerá crase. Obrigado, Ricardo. Letra E. Fazia parte de nossa turma 2 irmãs, as quais, por conta da mudança da família, tiveram de deixar a escola. Aqui é somente o as do as quais, sem nenhuma preposição, certo? Porque o as quais é sujeito de tiveram de deixar a escola. E sujeito nunca é preposicionado. Então, as, sem acento indicativo de crase. A última eu vou querer a resposta de vocês aí. Ele pesquisou uma vasta documentação, a qual poucas pessoas tiveram acesso naquela época. O que vocês consideram? Neste a qual ocorrerá crase ou não? Neste aqui ocorre crase sim, ó. Tiveram acesso à documentação, a qual. Então esse a qual completo tiveram acesso lá na frente. Nele ocorre crase. Voltando aqui para que vocês confiram esse exercício 5, da página 726, antes que eu faça o exercício 6 contigo. Questão número 6. Considere o seguinte enunciado. Os cientistas se referem à sonda espacial que há anos viaja pelo espaço e que nunca mais voltará à Terra, como uma maravilha tecnológica à qual a história da humanidade está para sempre ligada. As lacunas dessa frase seriam adequadamente completadas com as palavras da alternativa. Para esta aqui eu vou dar um minutinho para vocês. Vou até colocar uma música, peraí. Arranjar uma música aqui. Para vocês acordarem. Como assim eu chuto letra B? Em homenagem ao Maradona, Evne? Vocês têm mais 30 segundos. Qual é a resposta? O bom é que na capa vinha um beijo da Xuxa. Estou vendo até aqui na imagem. Senhores, vejam aí. Os cientistas se referir a alguma coisa, a algo. Então, a aquela sonda. Então, ocorre crase. Então, estão eliminadas as letras B, viu, Evne? E só, por enquanto. Você deveria ter desconfiado. Todas as outras começam iguaizinhas. Cadê a malícia de resolução de prova, Edwin? A letra B, obviamente, era errada. Tá? Dificilmente você tem a resposta correta com um início diferente de todas as outras. Fica a dica. Que há anos viaja. Aqui, esse há anos é tempo transcorrido, o intervalo de tempo que já se passou. Então, é o há do verbo haver. Há anos viaja pelo espaço e que nunca mais voltará à Terra.
Antes de terra, planeta, ocorre crase. Então, A do verbo haver e antes do terra, planeta, ocorre crase. Ficamos entre as letras D e D só. Já chegamos à resposta. Como uma maravilha tecnológica, a qual a história da humanidade estará sempre ligada? Ligada a alguma coisa, certo? Não, letra E não, é letra D, tá? Então, a resposta que chegamos é a letra D. Vou indicar rapidinho o porquê de novo, tá? Primeiro, aquela sonda espacial, porque aqui eu tenho a aquela, devido ao se referem. Há anos, a do verbo haver, porque é tempo transcorrido. A terra com acento indicativo de crase, porque antes de terra ocorre crase. Voltar a terra. Se fosse terra, chão, solo, não ocorreria crase. Como uma maravilha tecnológica, sempre ligada a alguma coisa. Então, a qual a história da humanidade estará sempre ligada com acento indicativo de crase. Dessa forma, a resposta do exercício 6 é letra D. Bacaninha? Maiores perguntas, questionamentos, pedidos, chutes? Gostaram do momento Quem Quer Pão? Estou só aqui abrindo na página que nós vamos precisar agora. Tem que diminuir aqui um pouquinho o zoom. Saudades das músicas em sala de aula, Sara? Eu imagino. Mas a gente pode ter música aqui nessas aulas até o final aqui do período letivo de dezembro, tá bom? Professor e DJ, agora, via live, imagina? Vou competir com o Alok. Comecei bem, não foi, Sara? Com Xuxa. Pessoal, pergunto a você. Você, pessoa esperta, certo? O seguinte, te amo ou amo-te? Qual que é a melhor opção? Olha, eis que chega uma mensagem. Amo-te, amo-te, amo-te. Ah, tá. E vocês ouvem o que normalmente? Apaixonados falam amo-te? O que que vocês ouviram falar? Te amo. Vocês têm a mesma sensação que eu que amo-te expressa um amor menor? Se o amor for de verdade, é te amo. O Ricardo é uma pessoa elegante e fala os dois. É outro nível, né, gente? Segundo a Sara, tudo é o golpe. Então, é o seguinte: no Brasil, nós temos preferência pela estrutura. Depende do nível poético da pessoa, compreendo. Nós temos preferência pela estrutura te amo. Te amo, me entrega, me ajude, certo? Ou me ajuda, né? Então, nós gostamos desse pronome lá no início, antes do verbo. Porém, segundo a gramática, não seria o caso. Teria que ser amo-te, entregue-me, ajude-me e assim por diante. O que nós vamos conversar agora é justamente sobre isso. Colocação pronominal. Pronomes oblíquos átonos podem surgir junto a um verbo
funcionando como complemento verbal. Só recordando contigo, pronomes oblíquos são pronomes pessoais. Você estudou lá no início da primeira série do ensino médio e durante o ensino fundamental todinho. Você tem os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela e elas, certo? E também tem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Memim comigo, teti contigo, ceci consigo, nos conosco, vos convosco. E aí vai embora. Porém, alguns são tônicos, têm o som forte, e outros são átonos, têm o som mais fraco. Nós estamos conversando sobre os pronomes oblíquos átonos. Menos te, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Hugo, só falando assim fica difícil, eu preciso ver. Então, vamos lá. Vou compartilhar o livro contigo. E nós começamos aí com esse texto que o livro traz para começarmos a refletir sobre isso. Papos, do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola. Me disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Falo como todo mundo fala, o importante é me entenderem ou entenderem-me. Depende. Depende, perfeito. Não sabes? Ensinar-me-lo-ias, se o soubesses, mas não sabes-o. Está bem, desculpe. Fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado, que mais dá. Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo este papo esqueci-lo, certo? Então aqui aparecem essas colocações pronominais, algumas muito esdrúxulas, né? Que ninguém utiliza. E aí o que acontece? Qual que é o adequado, certo? Segundo a gramática. Então, nós vamos começar a pensar sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Como eu havia dito, existem os pronomes pessoais do caso reto. Esses desempenham a função de sujeito. E existem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses desempenham a função de complemento, de objeto do verbo. E aqui o livro ainda traz uma tirinha para nós observarmos essa questão dos pronomes. Veja comigo. O que você está fazendo? Está rabiscando. Você está sentado desenhando marcianos quando nós devíamos estar pesquisando. Você não fez nada ainda. Você não liga? Qual é o problema com você? Não adianta. Nós vamos repetir de ano. Eu vou ter que ir para a faculdade de segunda, porque o meu parceiro idiota passou o período de estudo desenhando marcianos. Por que eu? Por que eu? Por que eu? Tome, isto vai te animar. O marciano se mexe quando você vira as páginas. Olhe, você pode ver ele comer um astronauta. Feito. Esse é o Calvin. Então, opa, tirei o livro sem querer. Voltando. Aqui. Observem alguns trechos das falas. O que você está fazendo? Nós devíamos estar pesquisando. Isto vai te animar. O marciano se mexe. Observem que nas falas, quando surge o pronome pessoal do caso reto, ele desempenha a função de sujeito. Quando surge o pronome pessoal do caso oblíquo, já desempenha a função de complemento do verbo de objeto. Observe ali o você, que é um pronome de tratamento, mas que no Brasil, em várias regiões, representa a segunda pessoa do discurso. Desculpem, a terceira segunda pessoa do discurso com concordância na terceira, certo? Por isso está ali como pronome pessoal. Então veja só. Quais são os oblíquos átonos que surgem junto aos verbos e sobre os quais conversaremos? Menos, te, vos, se, o, a, lhe. E as variações para o plural, os, as, lhes. Então, estes são os pronomes oblíquos átonos. Entregar-vos-ei as notas na semana que vem, por exemplo. Vejam que o vos quase não utilizamos, causa certa estranheza. Esses pronomes oblíquos podem surgir junto aos verbos em 3 posicionamentos diferentes. Próclise, o pronome é colocado antes do verbo. Tudo se resolveu como queríamos.
Mesóclise, intercalado no verbo, no meio. Enviar-lhe-emos o contrato amanhã. Ênclise, depois do verbo. Ofereceram-te alguma ajuda lá? Então, próclise, pronome antes, mesóclise, pronome no meio e ênclise, pronome após o verbo. Como decidir qual é a colocação adequada? Segundo a gramática, os critérios são os seguintes. Duas regras gerais. Não é válido iniciar qualquer oração do período com pronome átono. Então, a regra geral, que você ouve desde criancinha, não se inicia oração com pronome oblíquo átono. Então, te amo, me entrega, amo-te, entregue-me e assim por diante. A próclise é sempre válida, desde que antes do verbo não haja pausa. Silêncio na fala, sinal de pontuação na escrita. Então, o normal é a próclise é sempre válida. Siga ainda mais aqui comigo. Veja este exemplo aqui. Dirigiu-se ao amigo, pediu-lhe desculpas pelo erro, afastou-se em silêncio. Nós temos um período com 3 orações e o verbo está no início de cada oração. Então, eu não pude colocar o pronome antes do verbo em nenhuma delas, porque não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. E depois de pausa também não. Após a vírgula, eu não posso iniciar com pronome oblíquo átono. A questão também da sonoridade. Gente, nunca te aborreci com meus problemas. Nunca aborreci-te com meus problemas. Aborreci-te parece uma inflamação, né? Acaba terminando com o som it. Então, não diremos aborreci-te. Nunca te aborreci, certo? Então, observem de qualquer forma que a palavra nunca tem sentido negativo, é um advérbio e atrai o pronome para antes do verbo. Uma pausa para pensar. Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Não? Então agora nós vamos pensar cada uma das colocações. Primeiro, próclise, que aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Mesóclise e ênclise são bem simples. Pense assim comigo. A próclise ocorre quando há na oração um fator de próclise. Grave isso. Fator de próclise. O que é o fator de próclise? São palavras que, antes de um verbo, atraem o pronome para junto delas. Palavras de sentido negativo, advérbios, pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, conjunções subordinativas, são todos fatores de próclise. Então, quando há um fator de próclise, ou seja, palavra que atrai o pronome para antes do verbo, a próclise é obrigatória. E o seu livro, de uma maneira muito bacana, juntou todos os fatores de próclise em uma planilha só, que você pode ver aqui comigo na tela. Rapidinho, veja aí. Fatores de próclise, certo? Eu já falei todos para você, são somente esses. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, demonstrativos e conjunções subordinativas. Apareceu palavra de uma dessas classes antes do verbo, pronome oblíquo átono antes do verbo também. Vamos olhar os exemplos na última coluna da planilha? Opa, tá faltando água. Veja aqui o primeiro exemplo. Ele nada nos disse sobre isso. Nada, uma palavra de sentido negativo, atraiu o nos para antes do verbo. Já se resolveu o problema. Já, advérbio, atraiu o se para antes do verbo. Essa foi a opção que me restou.
Este que é pronome relativo, está retomando a opção e atrai o me para antes do verbo. Ele era muito curioso. Tudo lhe interessava. Tudo, pronome indefinido, atrai o lhe para antes do verbo. Sei que isso a incomoda demais. Isso, pronome demonstrativo, atrai o a para antes do verbo. Dizem que te consideras um verdadeiro gênio. Esse aqui é uma conjunção subordinativa, uma conjunção integrante, e atrai o T para antes do verbo, certo? O mesmo ocorre no último exemplo ali. Ele mora em Natal, desde que se formou na faculdade. O desde que atraindo se para antes do formou. Então, nesta tabela, vocês têm todos os fatores de próclise. Gradativamente, você se habitua a eles por meio da leitura, da escrita, da observação dessa estrutura na produção textual de outras pessoas. Outros casos de próclise obrigatória. Temos aqui dois casos especiais. A primeira é a preposição em mais gerúndio. Em se tratando de contar vantagens, ele é o grande campeão de nossa turma. Então, quando eu tenho preposição em e um verbo no gerúndio, o pronome aparece antes do verbo. Em frases optativas que expressam desejo, que a terra lhe seja leve, certo? Então, morreu. Que a terra seja leve sobre ele. Então, esse lhe está antes do seja, porque esta sentença expressa a ideia de um desejo, de uma vontade. A próclise também pode ser opcional em alguns contextos, e aqui eu vou apontá-los para vocês. Com o verbo não iniciando a oração e sem fator de próclise. Então, suponhamos que o verbo está lá no meio da oração e não tem nenhum dos fatores de próclise. Aí você pode ou não utilizar a próclise ou a ínclise. O professor te devolveu a prova? O professor devolveu-te a prova? Então, nesta situação, você pode escolher qual colocação é a sua preferência, certo? Letra B. Com preposição de, em, para, etc., ou palavra negativa, mais verbo no infinitivo. Então, quando eu tiver uma preposição mais o verbo no infinitivo, ou palavra negativa mais o verbo no infinitivo, a próclise deixa de ser obrigatória. Veja lá. Não escondi o desejo de se demitir. Não escondi o desejo de demitir-se. Ele afirma não se lembrar do fato. Ele afirma não lembrar-se do fato. Mesóclise. Eu sei que muita gente tem medo da mesóclise, tá? Inclusive acredita que ela mora debaixo das camas e assusta criancinhas durante a noite e a madrugada. Porém, a mesóclise é a colocação pronominal mais simples. É obrigatória quando eu tenho o verbo no futuro no início de uma oração. Pronto, acabou. Verbo no futuro e início de oração, mesóclise. Ou se eu não quiser utilizar a mesóclise, é necessário que você altere a sua construção sintática, tirando o verbo no futuro do início ou mudando toda a estrutura aí. Então vamos aos exemplos, vale a pena. O terreno já foi comprado, construir-se-á nele a nova sede da empresa. Veja que aqui eu tenho o verbo na forma futura, futuro do presente, construirá. E o se foi parar lá no meio. Então não construirá-se e nem se construirá. Primeiro, porque eu estou aqui no início, eu não posso colocar o se antes. Então, construir-se-á, verbo no futuro, em início de oração. Considerar-se-iam nulas algumas cláusulas do antigo contrato? Considerariam. O se foi parar lá dentro, no meio. Considerar-se-iam. O governador quer disputar a reeleição. Ser-lhes-ão úteis para isso os velhos aliados de sempre. Serão. O lhes foi parar lá dentro. Então, verbo no futuro e início de oração, mesóclise obrigatória. É simples, não é? Hugo, e se o verbo estiver no futuro, lá no meio da oração? Aí, você vai olhar se não tem fator de próclise, se não tem nenhuma outra regra incidindo ali naquele trecho. Caso não, é uma decisão sua. Eu não recomendo porque é uma estrutura cada vez mais em desuso
Então, não há por que utilizá-lo em situações em que não seja obrigatório. Verbos no futuro não iniciando a oração. É válida tanto a mesóclise quanto a próclise. Veja lá, a secretária dar-lhe-á as informações necessárias, a secretária lhe dará as informações necessárias. A minha sugestão para você é que faça opção pela segunda estrutura. Verbo no futuro precedido de fator de próclise. Se o verbo no futuro estiver precedido de fator de próclise, só a próclise é válida, porque a próclise é mais forte. Compare os dois exemplos anteriores com este. Veja aí. A secretária gentilmente, advérbio de modo, lhe dará as informações necessárias. Gentilmente dar-lhe-á não pode, porque o gentilmente é um advérbio e atrai o pronome para antes do verbo. Este tópico eu vou deixar como uma espécie de curiosidade aí para a sua leitura, certo? Como o pronome oblíquo foi parar no meio do verbo. E agora, finalmente, ênclise. Ênclise. Quando o verbo inicia qualquer oração do período, se ele não estiver no futuro, é claro. Verbos em início de oração terão ênclise, porque eu não posso colocar o pronome antes. Concentre-se nos estudos e você será um vencedor. Olha que conselho. Abandonei o emprego, preparei-me para a viagem e partir para realizar o meu sonho. Hugo, aqui não é lá no início do período, mas é após uma vírgula. Fique esperto. Quando tem pausa, eu não posso iniciar com o pronome. Quando o verbo no interior da oração é precedido de pausa. Ao final da reunião, chegou-se a um acordo satisfatório sobre a venda do prédio. A atual Mata Atlântica, infelizmente, resume-se a apenas 8% de sua formação original. Hugo, tem infelizmente advérbio. Espere. Quando eu tenho o advérbio e ele é seguido de vírgula, ele deixa de ser um fator de próclise. O efeito dele ali como fator de próclise não ocorre mais. As locuções verbais nós vamos estudar na próxima aula, tá bem? E agora eu quero agendar uma tarefinha. Vocês farão para mim a página 737. Então, lá no chat, agendando tarefa, página 737. Registrem aí essa tarefa, tá? E observem assim, daqui para a quinta-feira da semana que vem, eu vou finalizar com vocês, certo? Colocação pronominal. Isso, Gustavo. Já falo sobre isso. E logo na sequência nós vamos revisar um pouquinho de pontuação, finalizando o conteúdo deste ano. A pergunta ali do Gustavo, vocês têm uma proposta de redação esta semana, que é a da avaliação, a da prova. Essa proposta de redação deve ser trabalhada por você, certo? E na quarta-feira da semana que vem, dia 2, você entrega essa redação no colégio, valendo sua nota de redação. Bacana? Pessoal, um abraço para todo mundo, certo? E até a próxima aula. Um bom restante de semana para vocês. Até mais!